babado hoje, né, Anitinha movimentando o mundo dos constela, como sempre. Não é verdade? Hoje fizemos várias constelações. Por coincidência, hoje eu fiz a constelação de uma freira, que não é a primeira vez. Eu sempre constelo muito pessoas de religião, assim, religiosas. E aí, vou contar um babado pra vocês. Hoje teve o babado daquele homem que é ator, como é o nome dele? Que foi montar o Clube dos Bons Homens, gente. Aí, bichinho, o discurso dele não anda em linha reta, né? Porque ele diz que muitas crianças criadas sem pai, sabemos, 11 milhões no caso, sem o registro. E aí ele diz que isso impacta, eu digo sabemos. E aí ele não consegue, não resiste, né? Ai, porque as mulheres não sabem escolher bem os homens. Termina aí. Termina dizendo que as mulheres não sabem escolher bem o homem que elas vão se relacionar, não sabem se prevenir, por isso nascem crianças sem pai. Não é maravilhoso? Homens bons. O nome do curso é Homens Bons. Homens bons. Quais são os homens bons? Aqueles que abandonam mulheres grávidas por aí. Porque não tem uma mulher que durma no sol e amanheça grávida, não é verdade? Não, precisa ter um acordo. Precisa ter um acordo de nós dois. Inclusive um esforço físico, não é verdade? O mosquito me mordeu. Mas vamos falar da Anitinha e a constelação. Meu inbox choveu de post da Anitta hoje falando de constelação, falando da lealdade que ela tinha com a mãe, né? De não poder, de ter medo de perder tudo, porque quando a mãe dela estava grávida dela, perdeu tudo e ela absorveu essa informação. Nós absorvemos informações desde a gestação, durante toda a nossa vida, mesmo que a família diga assim, mas a gente não disse nada pra ele não sabe de nada. As crianças sabem de tudo. As crianças absorvem tudo. E essa é uma questão que a gente trabalha muito na constelação, que são as lealdades familiares, né? Se eu posso ter mais dinheiro do que os meus pais, se eu posso estudar mais do que os meus pais, às vezes meus pais não tiveram acesso à universidade. Então eu começo vários cursos, mas não termino. E por que a constelação no Brasil deu tão errado, né? Deu tão errado. Muita gente chega para mim. Os meus clientes, meus alunos, sempre foram pessoas formadas em constelação. Eu nunca tive alguém que veio do zero. Sempre tem alguém que vem formado de algum lugar e que vem aprender comigo. E aí me perguntam, né? A Leiliane, isso tem a ver com religião, isso tem a ver com espiritismo, isso tem a ver com o quê? Gente, vamos... Caderninho. Aula grátis, caderninho, tá certo? Caderninho. A constelação, ela vem do psicodrama e vem do movimento da escultura. Então, vamos juntar o Paranauê, tá certo? Escola de Palo Alto, Estados Unidos, certo? Movimento da comunicação, vamos juntar os biólogos, vamos juntar os psiquiatras, vamos juntar a galera toda e vamos descobrir que o ser humano é biopsicossocial. Hoje em dia se fala biopsicossocial, cultural e espiritual, certo? Então vamos descobrir por que esse ser humano aqui, eu dou antibiótico, funciona e esse não funciona. E aí o Nagy fez o trabalho dele, da pesquisa, né, do Lealdades Invisíveis, que ele diz que quando ele conversava com as famílias, ele percebia se a família permitia que aquela pessoa ficasse boa ou não, que a família permitia a cura ou não. Quando a gente vai trabalhar terapia sistêmica familiar, a gente vai ver exatamente isso, que você é produto das permissões da tua família. Se a tua família vai te permitir estudar, enriquecer, ter um bom casamento. Se você vem de uma família de casamentos fracassados, raramente você vai poder ter um bom casamento. Você vai se casar com pessoas que vão gerar um divórcio para você voltar para a família, porque ninguém pode te tirar dessa família, certo? Se você tem uma família de pessoas com dificuldades financeiras, você vai ter dificuldade de ter prosperidade financeira, porque eu vou me diferenciar deles, eu vou ser maior do que eles, eu vou me afastar deles, tá? Então vamos lá para a escolinha. Deixei ela tomar o bordô dela. Então vamos lá, Palo Alto, a galera toda. A Virginia Satir, ela viveu uma história que é a seguinte: a Virginia Satir teve apendicite, a besteirinha, nossa. E a mãe dela era uma pessoa muito religiosa e disse que ela não ia se operar, que Deus ia curar ela. E o pai ficou observando. Você sabe que a apendicite tem que operar, né? Senão morre. E o pai ficou esperando e a menina foi ficando verde e ele carregou. A menina pegou, levou para o hospital e tratou e Virginia Satir sobreviveu.
E ela disse que ali, aos 6 anos de idade, ela era uma criança superdotada, ela já tinha lido todos os livros da biblioteca da escola, ela já era uma pessoa mais pra frente. E ali nasceu a terapeuta. Ela disse que ali ela foi definir o que era ser pai, o que era ser mãe, que tipo de poderes isso existia, que tipo de relacionamento era definido por esse cargo, por essa nomenclatura. Então, ser mãe era parir. O que era ser mãe? Ser pai era sustentar? Ali ela começou a se questionar, né, nesse momento. E ela se debruçou a vida inteira sobre isso. Então, a Virginia Satir escreveu os personagens, a comunicação, as lealdades. Ela escreveu as 5 liberdades, que eu fiz uma aula agora sobre as 5 liberdades da Virginia Satir com a música do Renato Russo, que super combinam, que estão super alinhadas. E aí a Satir descobriu o seguinte, pra gente entender onde é que a gente vai chegar na constelação. Quando a Satir trabalhava com a família inteira vinha pro consultório, certo? O pai, a mãe, o filho, os irmãos, todos. Quando a família contava uma história, a Satir dizia, vamos montar uma imagem dessa história. Daí nasciam as esculturas familiares, que era, eu vou colocar eu sinto que o meu marido me sufoca. Aí eu vou colocar o pai, a mãe, sufocando a mãe. Aí o que é que você sente quando vive de fato essa imagem do que você fala, certo? E ela viu que ali tinha um impacto gritante, que às vezes eles nem falavam, mas que aquela verdade atravessava eles. Até aqui tudo bem, certo? Só que aí começou a ter família que não vinha. Tinha família que vinha faltando 2, faltando 3, faltando 4. E aí ela começou a colocar os assistentes dela, os assistentes terapêuticos. Quem trabalha com terapia familiar sabe que a gente tem assistente terapêutico. E ela percebeu que quando o assistente terapêutico entrava lá na dinâmica, dava certo. Corta, vem Moreno, psiquiatra, né, daqui da Alemanha. Vem o Moreno com o psicodrama. Volto a dizer, psicodrama se traduz porque em alemão representação é no que é para nós representação comercial. Não é representação no sentido, né, de representar alguém. Para nós temos a dramatização e a representação. Para eles não, só tem a dramatização, por isso que traduziu psicodrama, tá? E aí o Moreno começa a perceber que, assim como os atores de Hollywood têm dificuldade de sair de um personagem que é fictício, que é mentiroso, que é uma história, que as pessoas podiam se conectar com as histórias. As pessoas podiam se conectar com as histórias que estavam sendo contadas. E aí o Moreno traz a arte, ele traz o teatro para a terapia. Então a história narrada, ela é ali vivenciada por outras pessoas. Beleza? Satir com a família, Moreno com os atores. E aí eles percebem exatamente isso, que quando nós nos colocamos em dinâmica, nós absorvemos informações e conseguimos transmitir informações. Os índios fazem isso desde que o mundo é mundo, tá? Os índios se comunicam à distância desde que o mundo é mundo, tem códigos, né? Toda família tem uma linguagem interna. Enfim. E aí eles vão juntando essa galera. E aí a Ruth McFlower, nos Estados Unidos, começa esse movimento com as famílias, também juntando a representação com as famílias, fazendo um movimento. E aí o Bert vai estudar com a McFlower. O Bert não inventou, ele foi lá estudar nos Estados Unidos. Ele estudou com o Erickson, estudou com essa galera toda. Né? Pegou muitos scripts do Eric Berne, da repetição de padrão, da repetição da narrativa. Enfim. Só que aí o Hellinger, qual foi o grande diferencial do Hellinger? O Hellinger disse uma coisa que o Nagy já tinha dito. Nós convivemos mais com os mortos do que com os vivos. Nós não deixamos os mortos morrerem. Nós continuamos nos relacionando como se eles estivessem aqui. E muito mais forte, somos muito mais leais à ausência deles do que à presença. Já dizia Anne Frank, né? Os mortos recebem mais flores que os vivos porque o remorso é muito mais forte do que o amor, né? Vai mandando aí assuntinho pra gente assuntar. E aí o Hellinger, nessa representação, que incluía a família, ele começou a trazer pessoas que não estavam mais vivas. Por exemplo, minha avó já morreu, mas eu vou botar a avó, alguém para representar a avó. E aqui nasceu a desgraça da tradução. Por quê? Porque existe uma expressão no processo terapêutico chamada inconsciente coletivo da família, que pode ser o inconsciente coletivo da sociedade, tem o senso comum, a ordem maior da família. E aqui na tradução eles colocaram
A alma da família. Ou o espírito da família. E isso em português, meu amor, daí pra frente é só pra trás. E aí passou, né? E aí as pessoas começaram a confundir isso com o quê? Se eu coloco um representante para uma pessoa que não está mais aqui, tá possuída, tá incorporada, né? Tá endemoniada, enfim. Daí, o Brasil é um país muito místico. Então, daí pra frente foi só pra trás. Esses estudos já existiam, o Nádia já tinha percebido isso, né? Que a gente se relacionava muito mais com as pessoas que já morreram do que com as pessoas vivas, porque era justamente um movimento de tentar não permitir, né, que elas realmente não existissem mais, que elas morressem, enfim. Leiliane não entendi essa parte. Vou contar um exemplo para vocês. Eu não tenho tatuagens. Limpa. Meu corpo é limpo, não possui tatuagens. Por quê? Quando eu vejo um centro de tatuagem, a minha filha pergunta assim: mamãe, a senhora tem vontade de fazer uma tatuagem? Minha filha, sua avó se levanta e me mata. Eu nasci filho de 2 militares. A minha mãe e meu pai se conheceram no exército. Eu tenho 43 anos, eu já não tenho pai e mãe vivos. Porém, o meu corpo continua seguindo as regras dessas pessoas, mesmo que elas não estejam aqui. Esse corpo continua sendo leal a essas pessoas. Ele continua, ou seja, eu continuo me relacionando com ela. Quando eu falo, já dizia mamãe visse um negócio desse, mamãe se levantava da cova, dava em você, né? Já dizia tia Laurinha, Então, quando o Nagy falava dessas lealdades, ele falava que nós somos muito mais leais aos não presentes do que aos presentes. E aí o Hellinger incluiu essa história de representar os mortos, de representar as pessoas que não estavam vivas. E aí, na Alemanha deu certo, né? Aqui na Europa deu certo. Quando chegou na Latinoamérica, principalmente no Brasil, a gente tem 2 movimentos. Primeiro, a religião vende. Tudo que você colocar um místico, um negócio no meio, vende, certo? Segundo, é mais fácil. É mais fácil eu jogar para cima do que eu ter que criar uma estrutura, uma didática, uma dinâmica e explicar e ter que estudar tudo isso, né? E estudar o Buber e o dialético e o entre e as relações e filosofia, o que foi muito mais fácil. Muito mais fácil dizer, o espírito, constelação do espírito. Bota aqui o povo, faz um IPPO, um negócio, né? Gente, dá trabalho, estudar dá trabalho. Então, quando a Anitta fala dessa questão da lealdade que ela identificou, que ela tinha com a mãe, cara, isso a gente vê todo dia. Quem trabalha com constelação vê isso todo dia. Principalmente relacionado a dinheiro, né? Que nós somos o resultado das permissões dos nossos antepassados. Fim de conversa. Do quanto eu consigo me libertar dessas permissões. Do quanto eu preciso delas para pertencer. E aí a biologia, a genética, ela já é PhD nisso há muito tempo. A gente sabe que o filho fora do casamento sempre vem mais parecido com o pai do que os de dentro, entendeu? A gente já tem essas noções de pertencimento, que ele vem a cara do pai, ele vem com o jeito do pai, né? Que antigamente tinha um filho bastardo. Então esses padrões, essas lealdades, né? Por exemplo, a minha filha, ela atira. A minha filha com 6 anos... A gente foi na feirinha aqui e ela pegou uma arminha, aquelas arminhas de feira, e ela derrubou tudo. Eu digo, infeliz da menina, onde tu aprendeu a atirar, que eu nunca dei arma para meus filhos brincar. A mãe é apavorada, em pânico, porque não gosto desse tipo de brincadeira. O meu marido olhou e fez, meu avô era atirador de elite na guerra. Aí, na nossa linguagem do dia a dia da família, você diz assim, essa menina foi puxar, foi longe, né? Assim, minha filha tem o olho azul, eu tenho o olho preto. Mas ela puxou do meu avô, do meu bisavô. Ela foi puxar, foi longe. Então, nós puxamos as heranças familiares, seja pela genética, pelo comportamento, pelas lealdades, pelos medos, pelos segredos. Nós temos várias dinâmicas que vão nos levar para esse lugar. Então, trabalhar com constelação dá trabalho. Trabalhar com constelação exige disciplina, exige postura, exige muito estudo, mas dá um trabalho, dá um resultado muito interessante. Deu muito problema no Brasil porque as pessoas venderam como uma mágica. Eu vou economizar 10 anos de terapia, eu vou dormir ruim e acordar bom, né? Faz ali um negócio, vai embora, repete meia dúzia de cartas prontas, compra uns cards e fica repetindo aquilo ali, vai dar tudo certo. E não funciona assim, tá?
Também não é só uma questão de intelecto, nós temos que perceber a arborização do pensamento, o pensamento complexo. Pessoas com pensamento rígido ou pensamento linear não vão conseguir trabalhar com terapia sistêmica familiar, porque ela exige pensamento complexo. Ela exige que você tenha a habilidade de observar, né, a complexidade. E se você não tiver essa habilidade, você pode estudar todos os livros, decorar da frente para trás, você não vai conseguir praticar. Por quê? Porque você vai estar toda hora procurando um certo, um errado, uma linha. É muito difícil para você absorver aquilo. Se eu sou um terapeuta, por exemplo, na minha história pessoal, eu tive muita dificuldade, eu tive muita rejeição, eu também vou ter dificuldade com essa terapia. Por quê? Porque a terapia familiar, sistêmica, ela trabalha com a inclusão, ela trabalha com o acoplamento, ela trabalha com as estruturas de agregar o que está por fora. Então, por exemplo, numa pessoa como a Anitta, que vem de uma comunidade, na história familiar dela, agregar a família, juntar a família, é uma necessidade latente. E é um desejo. Numa classe mais alta, só é família quem é bonito e rico. Se tiver uma pessoa adicta de droga, excluído da família. Se tiver filho fora do casamento, não é família. Então, essa terapia, muito provavelmente, não irá satisfazer as necessidades de alguém que já vem com uma rigidez definida de classificação de quem é família ou não. Ela não vai conseguir incluir. Paciência. Então, tem vários fatores. Quando a gente trabalha com psicanálise, com Lacan, com Bernie, com hipnose, com Erickson, com a galera toda, cada pessoa vai ter o processo terapêutico que vai alinhar com a necessidade dela. Não existe terapia mágica, não existe terapia perfeita, não existe terapia que funciona para todo mundo. Cada um vai ter a sua vertente, a sua abordagem, o seu funcionamento, tá? Constelação é muito boa para uns e é um pesadelo para outros. Pode ser um pesadelo porque o cliente não se adaptou, pode ser um pesadelo porque o facilitador era um infeliz que não estudou. Tá certo? Que tem em qualquer área, né? Qualquer área. Tem advogado que escreve errado, a pessoa faz 5 anos de direito, se forma e escreve errado, né? Então, não tem como a gente fazer muito uma peneira, tá? Eu ia falar outra coisa, eu esqueci. Por quê? Porque aqui é tarde, são 11h30 da noite. Amanhã eu vou malhar. Tenho que traduzir um monte de material, que eu tô dando aula de foco em solução, de estruturais. Você tem que refazer todo o curso de estruturais, e como eu tô nesse negócio da febre. Pra vocês terem ideia, eu estudo estruturais há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que eu faço tradução de material, porque eu sou antes da inteligência artificial, né? Então eu tive que estudar alemão, holandês, inglês, espanhol, para poder pegar uma... Vim aqui para a Alemanha várias vezes para fazer curso, para traduzir, para contextualizar, para criar pontes, para fazer uma coisa que se aproveite. Não adianta eu pegar um gringo daqui, jogar no Brasil e achar que o que ele faz aqui vai servir para o Brasil. Não vai, neném. Não vai. Porque a cultura, o atravessamento, o idioma tem várias camadas, tá? Então, para eu trabalhar com estruturais, faz mais de 10 anos que eu estudo. Aí nego faz um curso. Até bom, mais ou menos. Já sai, ó, dominando o mundo. Aí enche a boca, porque eu fiz um curso com o Matias Vaca, eu fiz não sei nem quantos. Nunca vou ser o Matias. O Matias é um gênio. É outro level, entendeu? Não vou chegar lá. Eu tenho plena consciência do meu limite. Mas vou me esforçar bastante. E eu vou contar um negócio pra vocês. O mercado vai ficar pior. Vai ficar pior. Por quê? Agora, com o advento da IA, a aula já vem pronta, o material já vem pronto, a pesquisa já vem pronta, vem tudo pronto. Vem tudo pronto. Você não precisa mais fazer esforço, você não precisa mais estudar, você não precisa mais saber interpretar um texto, você não precisa mais contextualizar nada. O que é que vai acontecer? A inteligência artificial, ela repete a informação que está sendo mais frequente. Não necessariamente essa informação tem procedência ou é correta. Quer dizer que ela é frequente. Tá certo? Então, ela é meio a fofoqueira do negócio. Ela bota o que está em cima. Então, o mercado de cursos online vai passar por uma transformação que página de venda não vai vender. Quanto mais tecnológico o cara for, menos se vai acreditar nele. Porque ele vai ter muita coisa bonita,
Porém, entretanto, todavia, cadê o conteúdo? Qual é a transformação na minha? Eu consigo fazer o que você está me dizendo? Tá adaptado para mim? Ou tá bonito o slide? Ou tá bonito o vídeo? Tá cheio de emoção? Tá cheio de frase de efeito? Sala de aula não é palco. Sala de aula não é palco. Aprendizagem é outra história. O palco é lindo, é maravilhoso. Mas a função dele não é ensinar. A função dele é encantar. A função da sala de aula é ensinar, é construir conhecimento no maior número de pessoas possível da maneira mais fácil, didática e dinâmica para todos. Então o mercado vai mudar, tá? O mercado vai ter uma queda, você vai ver muita gente grande caindo porque não vai ter entrega, porque estão se enchendo de coisas prontas. E você vai ver gente que vai crescer mesmo sem tanta tecnologia, tanto IA, tanta coisa, porque vai ter um bom conteúdo, tá? Entenda uma coisa. Nós já tínhamos profissão. Nós tínhamos profissão antes da internet existir. Eu tenho uma profissão, certo? Vocês que estão aqui, espero que tenham também. Quem depende da internet para viver é blogueiro, tá? Nós, seres humanos, somos seres de aprendizagem. A gente vai precisar aprender o resto da vida. Todo dia você está aprendendo alguma coisa. Estou aqui com um monte de livro de holandês que eu tenho que revisar o holandês para eu chegar no nível tal, para eu poder fazer outro curso, não sei de quê. Nós somos seres de aprendizagem, nós vamos sempre precisar aprender, tá? E vamos sempre buscar mecanismos. E o maior mecanismo de aprendizagem é a troca com outra pessoa. Nós não vamos ser substituídos por máquinas nunca, tá? Nunca. Porque a adaptação e a flexibilidade nunca vão estar nelas, tá? Então essa história, esse boom da inteligência artificial, isso aí vai papocar de uma vez, viu? Isso aí quando papocar é de uma vez. Porque vai explodir um mercado de pessoas incompetentes, que só sabem transferir dados de um lado para o outro, mas não tem mais o métier, tá? Eu vou embora, terminar minha taça, dormir, que aqui vai dar meia-noite. Se essa live foi útil para você, manda pro teu amiguinho, que fica repetindo besteira de frase pronta, tá certo? Ou manda assuntinho aí no inbox pra gente assuntar. Cheiro.